Então, muitos atribuem ao próprio Império Romano como sendo um reino em parte forte e em parte frágil. Mas lembrem-se que nós estamos falando de 5 partes da estátua. Aqui ele fala dos dedos dos pés, que eu já fiz aquele link ali, eu já trouxe aqueles chifres de Daniel 7 como sendo 10 reis, tá? Então eu quero direcionar vocês para isso, tá? Esses pés direcionados aos 10 chifres também. E o versículo 43, que é o último que a gente vai ver hoje, quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, tá? Alianças, mas não se ligarão um ao outro. Eles vão tentar se unir, mas eles não vão conseguir. A gente vê na história também que os europeus ali já fizeram isso, já tentaram fazer várias alianças e não conseguiram. Mas aí eu volto a dizer, peraí, será que esses pés aí são mesmo esse Império Romano que passou, ou essa Europa recente que nós temos aqui? Tá? Então, a gente vai dormir com esse pensamento hoje, para a gente tentar desvendar semana que vem. Tá bom? Então ele diz aqui, ó, eles vão se misturar por meio de casamento, mas não vão se ligar um ao outro. Eles não vão ter consistência de um império forte, de algo forte, né? Alianças mesmo. Ele diz assim, ó, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tá bom? Então, nessa noite a gente viu o quê? O sonho do rei, que simbolizava os impérios que viriam depois dele. Então, vamos lá. A estátua, ela tem 5 partes, a cabeça de ouro, que é o próprio rei Nabucodonosor, simbolizando a Babilônia. Depois do rei vai vir outro império, que é simbolizado por 2 braços e o peito de prata, que a gente viu historicamente isso, que é a Média e a Pérsia. Depois da Média e a Pérsia seria um outro rei, que ele simbolizava na estátua o ventre, a barriga, e aqui os quadris de bronze, que também historicamente a gente viu que foi o reino grego, ou o greco-macedônico, tá? O Alexandre Magno, ele era macedônico, ele conquista toda a Grécia e aí a partir de então ele vai conquistar o maior império territorial até então naquela época lá. E o quarto império, que era o mais terrível de todos, a gente viu que é o Império Romano. A gente viu um pouquinho também da pedra que atinge a estátua. A gente falou muito da pedra como sendo Cristo, tá bom? Então esse é um entendimento que também é quase que unanimidade em todos os autores, os estudiosos. Falamos um pouquinho também sobre a volta de Jesus. Vocês viram que eu provoquei bastante vocês hoje, com bastante conteúdo, bastante teologia em cima da gente hoje. Provoquei essa questão da volta de Jesus. Provoquei também sobre o reino milenial de Cristo, foi uma provocação a respeito disso. E aqui a gente viu também que Daniel, ele tem a visão, né, inspiradora por Deus sobre todo esse sonho e sobre toda a interpretação do sonho. E a gente chega até os pés da estátua ali, que os pés da estátua é o alvo dessa pedra. Então a pedra ele tem como alvo atingir os pés dela. E aí, a partir de então, quando ela atinge os pés da estátua, ela vai se quebrar totalmente e não vai se achar vestígio algum delas. E aqui eu já deixo o primeiro pensamento para vocês nessa semana. Mas peraí, se a pedra foi Jesus quando ele nasceu, por que o reino dele não foi implantado territorialmente falando? Né? Os reinos continuaram vindo, então não houve essa questão de não ter mais nenhum vestígio de reino. Os reinos continuaram, até hoje, até os nossos dias continuaram. Então vamos pensar, será que esses pés de barro e ferro não é algo para o futuro? Então eu deixo esse grande pensamento para os irmãos nessa noite aí, para já irem refletindo, para a semana que vem a gente entrar com tudo nessa questão aí dos dedos dos pés, misturado com ferro e barro. Então, Daniel capítulo 2, vou repetir o versículo 27 e depois a partir do 31.
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E aí ele vai passar a expor aquele sonho dele. Então, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Então, a partir daí, eles revelam para o rei o que ele sonhou. E a partir desse momento, eles vão explicar para ele o que significa cada um deles. E tudo isso aí a gente viu. Então, a gente vê aí que tem 6 partes nesse sonho do rei. Uma estátua com 5 partes ou 5 elementos e mais um elemento extra, que ele vai acabar no final ali do sonho, atingindo os pés da estátua. Então eu pergunto para os irmãos, alguém tem condições de me dizer quais são as 5 partes da estátua? Bom, a cabeça de ouro é o reino babilônico, né? Logo em seguida a gente tem os braços e o peito de prata, né? Que seria o Império Medo-Persa, né? O abdômen e o quadril prata, bronze, né? De bronze, o Império Grego e as pernas de ferro, o Império Romano. E os pés de barro e ferro são esses reinos mais recentes. Certo. E o 6º elemento, que seria aquela pedra que bate na estátua, seria o que aí na ideia dos irmãos? Bom, para mim é o próprio Cristo, né? A ideia do milênio, desfazendo todos os reinos e estabelecendo o reino milenar de Cristo na Terra. Ok. Amém. Muito bom, Helder. Quando a gente fala em segunda vinda de Cristo, bom, eu pelo menos entendo que é o estabelecimento do milênio pós-tribulação, pós-grande tribulação. Então, seguindo a ordem cronológica, provavelmente o primeiro evento agora é o arrebatamento da igreja. Isso aí é a minha concepção, tá? Pré-tribulacionista. Aí você tem a tribulação, aí sim você tem depois o estabelecimento do reino milenar de Cristo. Isso. Bem observado, se refere à segunda vinda mesmo dele, a que ele vai pisar em terra, vai pisar lá em Jerusalém, a gente vai estudar bem essa parte aí. Então, a vinda de Jesus, na minha concepção também, ela é diferente do arrebatamento. São duas coisas distintas aí.